Segunda, 8 de dezembro. Verso para memorizar. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Acusações. Ouça Josué 22, 9 a 20. Assim os filhos de Israel, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló, para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Pergunta 2. Quais acusações as tribos do Jordão Ocidental fizeram contra as tribos do Jordão Oriental? Até que ponto essas acusações eram bem fundamentadas? Em contraste com o verso 1, em que as tribos do lado leste foram chamadas por sua forma usual, Rubenitas, Gaditas e assim por diante, aqui é usada uma expressão diferente: os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Essa escolha contrasta com os filhos de Israel, representando assim um grupo diferente. Na narrativa, a expressão toda a congregação de Israel se refere apenas às 9 tribos e meia a oeste do Jordão, enfatizando a ruptura que havia se formado entre os dois grupos. De fato, a questão fundamental da história que se segue é se as tribos do lado leste do rio podem ser vistas como israelitas. Esperaríamos um desfecho mais pacífico para a história. No entanto, surge uma tensão quando se relata que as tribos do leste ergueram um altar no Jordão. O texto não explica os motivos desse ato, nem descreve a função do altar ou a atividade específica relacionada a ele. A ambiguidade em relação ao significado desse altar aumenta ainda mais se nos voltarmos à primeira travessia do Jordão, nos capítulos 3 e 4, em que todo o Israel entrou na margem do Jordão para atravessar o rio em direção à terra firme de Canaã. Aqui uma parte de Israel chegou à região do Jordão, mas agora para atravessar o rio na direção oposta.
Em ambos os casos, foi erguida uma estrutura de pedras. A primeira serviu como um memorial, enquanto a segunda era vista como um altar impressionante. A pergunta que inevitavelmente vem à mente é: o que significam estas pedras? Esse altar foi construído para sacrifícios ou era apenas um memorial? Será que essas outras tribos já estavam começando a cair em apostasia? A falta de consulta a Josué, Eleazar ou aos líderes das tribos abriu espaço para um mal-entendido que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Não devemos julgar os outros. O que isso significa? Por que é tão fácil chegar a conclusões erradas sobre a motivação das outras pessoas?